Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio temos um convidado novo, que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais aqui no Canadá, não é não, Carol? É isso aí, boa noite pessoal, bem-vindos a mais um Carreiras no Canadá, aqui no nosso estúdio, super improvisado, mas espera aí que antes da gente falar sobre isso ou sobre a nossa convidada, não esquece de checar se você está subscribe no nosso canal de YouTube, se você ativou o sininho, segue a gente nas redes sociais e não esquece de mandar muita pergunta, sugerir os convidados, a gente está sempre muito aberto e a gente adora esse tipo de interação com vocês. Então é para eu falar quem veio hoje. Mas calma aí, não esquece que também a gente está presente no Spotify, em todos os Google Cast, que se você colocar Cast no lá, vocês conseguem encontrar a gente. E agradecer mais uma vez também, né, a Academia Renzo Gracie na Agra por abrir o espaço aqui pra gente, né? Fizemos nosso acampamento todo aqui. Então... Nossa, e deixaram a gente super à vontade. Olha só, com um espaço maravilhoso pra gente poder estar fazendo hoje à noite com o pessoal daqui, né? A gente tá bem feliz. Pra quem não sabe, a gente vai fazer quase um ano já tá aqui na TFA Studios, uma parceria, né, do Carreiras no Canadá com a TFA, que o TFA é uma empresa muito importante pra gente, né, desde o início do podcast, né? O Terry veio no 7º episódio, eu gosto sempre de falar isso, sempre acreditou no nosso projeto e estar presente aqui na TFA com essa parceria é fantástica, né? Você que tá querendo vir para o Canadá ou aplicar para o visto de turista, ou você quer entender como que funciona para você migrar de vez para o Canadá, quer entender sobre os programas migratórios, Express Entry, ou diversos programas que tem, entre em contato com o Terry. Ele vai te dar o melhor caminho baseado no seu perfil, principalmente no último ano, né? Já tem um ano que começou algumas mudanças bem significativas no processo de imigração, então é importante que você sempre se consulte com um consultor especializado, né? E um consultor certificado, que é o caso do Terry. Então a gente tem um cupom de desconto também de 15% na consulta. O link está na descrição, são 2 cupons, um para você que só quer tirar informação sobre o visto de turista e o outro cupom para você realmente quer fazer uma consulta mais detalhada sobre as possibilidades migratórias. Eles estão presentes também no Instagram, na TFA Canada Immigration e no terryferreira.ca. Dando continuidade, temos aqui também agora vai começar a Tax Season. E o Edgar da MB Group Tax Solutions é a nossa sugestão para você que precisa fazer o imposto de renda, ou é o primeiro imposto de renda aqui, você não sabe como fazer, ou você ainda tem pendências no Brasil, você não deu a saída definitiva, vale a pena dar a saída definitiva, não vale? Eu quero abrir uma empresa aqui no Canadá, qual que é a melhor empresa para o meu tipo de negócio? Todos esses tipos de dúvidas, essas consultas, o Edgar consegue fazer uma consulta financeira para você, um planejamento de negócios baseado nas suas necessidades. Então entre em contato com eles, da MB Group Tax Solutions, na mbtax_solutions no Instagram, ou mbtaxsolutions.com, o link está aqui na descrição. Dando prosseguimento aqui ao nosso timaço aqui de sponsors, temos a Melon Rock Logistics. Né? Melon Rock, eu falo sempre, é um orgulho pra gente ter eles de sponsor, né? O Arnon Mello já foi entrevistado aqui, ó, link aqui, ó, assista o episódio dele. E o Peter Hawkins também já foi aqui, ó, assista aqui também o episódio dele. Eles que já estão aqui no Canadá há um tempo fundaram essa empresa fantástica, né? O Arnon, além dele ser o fundador da Melon Rock, né? Ele também é presidente da CIFA, que é o órgão que regulamenta todas as diretrizes da área de logística, e também é membro do CONCID e também faz parte da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que é importantíssima, tanto ele como o Peter. Então são episódios assim que imperdíveis, assistam eles. Mas falando da Melon Rock, a Melon Rock é uma empresa internacional de transporte de cargas com sede em Toronto e armazéns em todo o Canadá, especialista em logística global. Para aqueles que estão de mudança, oferece um serviço completo de realocação internacional, cuidando de cada detalhe, com profissionalismo que tornaram eles o líder de mercado. Além disso, se a sua empresa está buscando expandir negócio entre Brasil e Canadá, fornece uma consultoria especializada em importação e exportação, ajudando a simplificar o processo e a maximizar as oportunidades de sucesso. Siga a Melon Rock nas redes sociais, melonrock_logistics e melonrock.com. Seja um Melon Rocker, é assim que eles chamam, que eles seguem Melon Rock. Muito legal. Vou continuar. Continuidade aqui também temos a Brasil Remittance, né? A empresa da queridíssima Ângela, 31, 32 anos, já perdi as contas aqui, quanto tempo ela está no Canadá. É fantástica, né? Se você precisa enviar sua remessa para o Brasil, a forma mais segura e com cotações extremamente competitivas, com certeza a nossa dica para você é a Brasil Remittance. A Brasil Remittance também que patrocina vários eventos aqui no
aqui em Toronto também, é a parceiraça da comunidade brasileira. Costumo dizer que a Ângela é a madrinha da comunidade brasileira. Então, entre em contato com ele na Brasil Remitência Online, no Instagram, e brasilremitência.com. Atendimento em português e espanhol também. Inglês, obviamente, né? Links na descrição. E temos também agora nosso novíssimo patrocinador, uma honra. Quem não assistiu o episódio dele, assista. Ele é corretor de imóveis aqui em Toronto. Aqui em Toronto não, na verdade ele é de Niagara Falls, só que ele também trabalha nessa região. Então para você que quer comprar a casa ou para você que quer alugar um imóvel do Brasil, muitas pessoas que estão no Brasil não sabem como que funciona, né, o mercado canadense. Ele é um pouco complicado, é um pouco diferente. Então a nossa sugestão para você faça da melhor forma, da forma segura, é contactar o Guilherme, né? Então o recado que a gente tem dele para vocês é o seguinte, ó, sonhando com a casa própria em Ontário, o Gui Albert, Realtor da Remax, pode te ajudar. Com experiência e dedicação, ele te guia em cada etapa da compra, venda ou aluguel, garantindo segurança e tranquilidade. Encontrar um lar vai além de números, é sobre memórias e novas histórias. Fale com o Gui e dê o primeiro passo para conquistar a sua. E aqui na descrição, aqui em cima, ó, vai estar o link do episódio dele, onde ele conta toda a trajetória dele, como que ele virou corretor de imóveis aqui no Canadá, o que ele fazia antes. É uma história bem legal. Entre em contato com ele, tá o WhatsApp dele aqui, né? Mais um, se você estiver no Brasil, se estiver no Canadá não precisa, né? 905-327-0312, ou o Instagram dele, que é guialbert.realtor. Os links estão aqui na descrição também. Fechando aqui, nosso timaço. Por último, porém, não menos importante, temos o eBurger. eBurger, eu sempre gosto de falar isso, eles completamente calaram minha boca. Eu falei, cara, esses caras são doidos, como que eles vão fazer hambúrguer para canadense, né? E realmente eles fizeram, e realmente eles são disruptivos, e é uma coisa fantástica. O melhor hambúrguer que eu comi na vida não é porque eles patrocinam a gente, mas é porque realmente prove. Eles aparecem na cidade em alguns pop-ups, é um hambúrguer gourmet muito bem feito, com uma proposta extremamente diferenciada. Sigam eles nas redes sociais para saber as novidades. Se você está aqui na região e não provou, você está perdendo. Tem que experimentar, é coisa de louco mesmo. E foodgroup.ca, os links estão aqui na descrição. E para fechar nessa nossa temporadinha aqui de Niagara, a gente tem uma tatuadora. Né? Tô empolgado, a gente já tem umas perguntas aqui. Eu tô muito curiosa, eu tenho muitas perguntas. E é isso aí, bem-vindo, Letícia, Carreiras no Canadá. Bem-vinda. Obrigada, gente. Começa contando pra gente, assim, como começou a sua carreira? Como começou minha carreira, então? Foi quando voltamos... Tá, vamos em ordem cronológica, então. Lá no Brasil, vamos começar lá. Antes, aqui no Canadá. Ah, começou aqui antes? O que acontece? Foi assim, eu vim pro Canadá com meu marido, ele veio estudando, e até então era formada em gastronomia no Brasil, então cheguei aqui trabalhando como cooker. Nossa! Trabalhei aqui por 1 ano, quando a gente foi e voltamos pro Brasil, né, época de pandemia, voltamos e aqui já tava dando um clique na minha cabeça porque eu não tava feliz com a profissão. Mas você trabalhou no Brasil com isso? Como cooker? Uhum. Não, eu formei a faculdade em agosto de 2019. No Brasil? No Brasil. E veio pra cá? Vim pra cá em dezembro de 2019. Então, meu primeiro emprego na área de gastronomia foi aqui no Canadá. E como é que foi pra achar esse emprego aqui? Então, foi... simplesmente assim, aplicando online, mandando currículo, levando currículo em restaurante, essas coisas. E o meu primeiro emprego foi no Swiss Chalet. Aquela... É uma rede, né? Pra quem não conhece. É uma rede especializada mais em frango, né? Então, meu primeiro emprego foi lá. E aí, de lá, eu consegui também online o Farm Boy, que... lá eu já fui como um pouquinho melhor, né? Fui como cooker, porque no Swiss Chalet eu era mais só auxiliar, né? E o Farm Boy não é só um mercado? O Farm Boy, ele é um mercado, mas dentro do mercado tem uma parte mais gourmet, que é a cozinha, onde a gente coloca, tipo... onde colocávamos, né? Comida, tipo, fresca todo dia, ou tem tipo, egg sandwich, essas coisas, tipo... Olha, eu não sabia que era de ir dentro do mercado, assim, que precisava ter alguém ali preparando. Que legal! Sempre tem as pessoas preparando, e no caso ali era Você já foi lá, Rodrigo? E outras pessoas. É uma delícia, é um mercado, é mais...
natural, assim, é mais naturalzinho as coisas, é uma delícia. É muito gostoso, assim, tomar Sim. cafezinho, Tudo pegar muito comida. É fresco, tudo então, fresco, tipo, é a muito gente- gostoso. Isso é legal. Tem, por exemplo, suco de laranja, assim, na hora, essas coisas? Tem Porque uma suco. coisa que eu sinto falta quando eu morei na Inglaterra é que lá você ia tipo, o Tesco é equivalente, sabe, talvez um No Frios um pouquinho maior. É uma mistura do No Frios com o Costco. E lá você pegava o suco de abacaxi, de laranja, que o cara tinha Nossa, da acabado de fazer. fruta, que é Ele feito na difícil ter, hora, e né? aqui não tem isso. Eu senti muita falta. Eu não lembro, assim, exatamente se tinha, mas tinha muitas coisas naturais. E Legal. aí É eu muito trabalhava gostoso nessa esse parte mercado. de produção, Nossa, né? agora eu gostei mais ainda. Saber É. que tem alguém, assim, preparando com cuidado. Eu não tinha ideia disso lá. Aí eu trabalhei por quase um ano, né, no Farm Boy. Saí do Swiss Chalet quando tinha uns 3 meses, né, de trabalho, porque o pessoal do Farm Boy me ofereceu uma posição full time. E aí de Cook eu fui para Cook Supervisor, mas de novo não gostei, né, de estar ali naquela área. Eu já sabia que a área de cozinha era caótica, um pouco. Então, frustrada aqui no Canadá, a gente decidiu ir para o Brasil por um tempo e no meio da pandemia, a pandemia fez com que a gente ficasse preso no Brasil, sem Ai, perspectiva de vida. Tipo, o que que a gente vai fazer? O plano Canadá foi interrompido. interrompido. Temos que agir. O João Pedro, né, meu marido, ele é fotógrafo e ele até então aqui no Canadá não estava atuando, né, como fotógrafo, porque estava se dedicando ao college e tudo mais. Então, no Brasil ele voltou a fotografar e eu fiquei meio que, o que que eu Perdida. faço, né? Essa que foi a minha pergunta, a minha curiosidade inicial. Como é que foi você já ter morado fora e ter que forçadamente readaptar uma vida no Brasil? Foi estranho, para ser bem sincero, foi bem estranho. A gente já não tinha nenhuma casa, um carro, essas coisas, então a gente ficou mais com os meus pais. A gente morou com os meus pais nesse período inteiro. E no meio do ano de 2021, eu tenho um tio que ele é tatuador. Eu e o João Pedro, a gente nunca tinha feito uma tatuagem na vida. A gente Eu falou, não "Ai, tinha até 2021, não caramba. tinha tatuagem. Tem É, algum preconceito com a gente sem Não, tatuagem? eu achei que ela já teria Ah, tá, tido. obrigada. Eu também não tenho. Por incrível que pareça. Eu não tenho, mas assim, é que eu, assim, normalmente, quando o pessoal. Tatua mais cedo, né? Eu já achei É que ela verdade. já tinha, né? Ela começou faz pouco tempo. Né? Não, eu não tinha Olha. tatuagem até meio de 2021. Foi quando a gente, tipo, falou, ai, vamos fazer uma tatuagem? Né? Eu tava, tipo, me reencontrando mentalmente, né, com a vida. Eu falei, eu vou fazer uma tatuagem. A gente foi e fez uma tatuagem com um tatuador na época lá da minha cidade. E o meu tio, que era tatuador também, falou, ai, vamos fazer uma tatuagem comigo. A gente foi fazer a tatuagem com ele. E, assim, pra quem me conhece a fundo, sabe que eu sempre fui envolvida com muitas coisas de arte, muita desenhar, pintar, essas coisas. Nunca nada com curso, mas dom mesmo. Ah, legal. Aí meu tio falou, por que você não tenta, tipo, fazer alguma coisa? E eu já na época, isso final de 2020, vamos voltar um pouquinho, ainda aqui no Canadá, eu criei um Instagram que chama Let's Doodles, que é o meu Instagram hoje em dia profissional. E vai ficar aqui embaixo na descrição, galera. Coloca na Vai ficar aqui, ó. descrição. Eu comecei a postar desenhos que eu fazia normal em casa, na época de pandemia, trabalhando e não tinha mais nada pra fazer, então eu postava esses desenhos. E algumas pessoas começaram a pedir pra poder, tipo, fazer tatuagem, sabe? Tipo, ai, será que você não desenha pra mim um girassol com isso e aquilo só pra fazer uma tatuagem? Aí eu fiz alguns. E isso agora, voltando lá pra 2020, quando meu tio tava falando, por que você não faz? Uma pessoa me mandou uma mensagem falando, eu queria uma tatuagem e eu queria que você fizesse o desenho. Eu fiz o desenho e ela foi e falou, você tem alguém pra me indicar pra eu ir, né, no tatuador? Aí eu falei, meu tio. Eu indiquei, aí ela, tipo, na mesma semana fez essa tatuagem que eu tinha desenhado. E quando eu vi na pele, eu falei, É meu isso. Deus, é meu desenho na pele de uma pessoa, tipo, que legal, né? Aí foi quando eu falei, por que não, né? Por que que eu não... Se eu fiz o desenho no papel, talvez eu consiga fazer na pele. Não deve ser tão diferente. Aí o meu tio, ele tatuava em um estúdio que o dono de lá, ele oferecia curso, né? Obviamente pago. E na época eu paguei pra poder fazer um curso de tatuagem.
que durava 3 dias inteiros, onde ele passava por todo um básico, né? De anamnese, de cuidado e de como tatuar. E aí foi em junho de 2021 que eu comecei a treinar em pele fake, né? Falsa. Como é isso? Então, É lá... um polímero, né? É o quê? É um polímero, não é? Um plástico, um tipo de... É como se fosse... É uma textura meio... É artificial, uma pele artificial. É uma pele artificial. Não é uma textura muito parecida com... As mais baratas não são muito parecidas com pele, né? Tá. E aquele negócio de porco, né? Que o pessoal tatua no porco. Não tive coragem. Até hoje. Sério? De pegar um pedaço de porco? Meu Deus. Tem uma galera que faz Sério? isso. Jesus, eu fico imaginando. Todo mundo faz, eu achei que... fico imaginando se deve ser... Tem gente que fala que não fede, né? É. Mas vai que é Tá. fedido. Sei lá, um trem... É que todo mundo, a galera que faz, né, pega... Eu não tenho tatuagem, mas eu convivo com, sabe? Eu tenho vários amigos tatuadores. Sou do heavy metal, vários amigos que todo tem. mundo é tatuado. Eu gosto daquele Ink Master, então eu sou curioso. Então eu sempre vi a galera treinando com esses pedaços de pedaço de isso eu porco. sabia Um também. monte de gente. Na época, o cara que me deu o curso, né? Ele, inclusive, falou... Você pode pegar açougue. Só que eu falei, não, pelo amor de Deus. Você nem tentou, nem tentou. Não, nem tentei. Tem gente que tenta em outras coisas também, tipo melão. Melão? Não é muito aguado? Não sei. Vai, eu Tô acho. curioso, melão, isso aí foi... Melão? Eu já vi gente tentando no melão, então não sei. Mas eu tentei só Porque em tem pele... que furar umas camadinhas primeiro, né? Tem que... Eu tentei só em pele artificial e eu fiquei treinando de junho até mais ou menos agosto. Foi quando, financeiramente, né, a gente já tava assim, meu Deus. E agora? Estamos aqui no Brasil Esperando e não tem, tipo assim, tem a fotografia, mas a gente precisa de ter alguma coisa pra fazer da vida, né? E na minha cidade, eu não sei se eu posso dizer que eu sou um pouco influente, mas muitas pessoas me conheciam, sabe? E acompanhavam o meu Instagram pessoal e tudo mais. E por incrível que pareça, eu postei, né? A gente na época postou. Meu marido, ele é ótimo com social media. Eu não zero mexo com isso. Então meu Instagram é todo ele que faz as coisas, as postagens. Mas na época ele postou e foi por volta assim de meio de agosto de 2021. Ele postou que eu tava fazendo uma promoção de iniciante, só pra ser aprendiz. Fiz num cantinho lá em casa, se eu mostrar uma foto. A coisa mais engraçada da vida, porque tá no meio de um monte de trenheira, de um monte de trem bagunça. E eu lá com minha bancadinha, um apoio de braço e uma cadeira pro cliente, mais nada. Mas começou assim e a minha agenda fechou em... sei lá, menos de um mês eu tava atendendo 4, 5 pessoas por dia, Gente. 5 dias na É semana. muita gente. Como foi a primeira que você fez? Porque a primeira é a pior Pois de é, todas, ia né? perguntar A isso. primeira Foi em quem? foi na minha cunhada e foi uma folha, uma maple leaf. E Oh, aí? que legal, que Canadá. legal. Como é que você se sentiu? Nossa, nervosa pra caramba, misericórdia. E ela ficou muito Mas feliz. ela sabia, né, que era a primeira. Sabia. Foi a minha Nossa, cunhada. ficou uma porcaria, foi você já sabe. Não, ficou até boa. Eu assim, obviamente, né, como qualquer outra pessoa, eu evoluí, né, desde então, mas pra ser a primeira até que foi muito boa. Foi a Maple Leaf que eu fiz nela. Colorida já ou era... Não, zero cor, só Uhum. o tracinho mesmo. E eu alavanquei super na tatuagem lá. Aí pra quem antes estava tendo dificuldade financeira no Brasil, eu fui pra, tipo, super estável. Em 4 meses a Nossa, gente que legal. tinha juntado dinheiro suficiente pra voltar pro Canadá. Uau. E aí veio a questão. Está dando muito bem. Por E que aí? voltar? Por que voltar pro Canadá? Ai, que difícil. Isso foi, tipo, um pouco difícil pra gente, porque eu e meu marido, a gente tinha uma meta de que, se formos pro Canadá, a gente só vai ficar no Canadá se a gente conseguir trabalhar na área que a gente gosta. A gente não quer se submeter a trabalhar num emprego... Pra valer a pena. E por que assim, voltando um pouquinho, eu acho que a gente já foi direto pro Canadá. Por que o seu marido quis vir pro Canadá? Então, o que ele fazia, né? Então, Normalmente eu não faço essa pergunta, mas acho que é verdade. pertinente. Então, Porque já começou no Canadá aqui. o
meu marido, ele sempre gostou de tudo relacionado a fora do país, né? O João Pedro, tá. ele chegou a fazer intercâmbio de high school, né? De ficar quase um ano fora. Ele é de Valadares? É curiosidade. Não, não é de Betim. Valadares, tem muita gente de Valadares, eu né? sei, eu Aham. sei. Eu tô brincando, pessoal de Valadares, amo vocês, mas mas- vocês fazem bastante daí. Aí ele já tinha muito essa questão de gostar, né, de fora. E o principal, o plano dele era Estados Unidos, mas Estados Unidos é muito difícil de migrar, né? Uhum. Então veio o Canadá com essa facilidade que o Canadá dava, Tinha. né? Tinha. que essa facilidade que tinha o Canadá de poder imigrar e ficar legalmente em um lugar que era similar aos Estados Unidos. Então, tipo, o sonho partiu dele. Se virasse pra mim, assim, há 10 anos atrás e falasse que em 10 anos eu estaria no Canadá, eu falaria, o quê? Tipo, zero veio de mim. Mas sempre gostei, né? De, nossa, explorar Veio com a o cabeça mundo, aberta. vim com a cabeça aberta. Mas, deixa eu tentar pensar aqui. Estávamos pensando aí, né? Vamos voltar pro Canadá? Porque no Canadá, até então, a gente estava trabalhando com coisas que a gente não estava E o college dele era o quê? feliz. Aqui, né? O primeiro? O college dele era Market e Sales. Pode ser, Ele queria fazer isso, né? Sales. Então, tipo, voltado pra fotografia seria bom, né? Tipo assim, Ah, sim. o marketing num geral e venda, né? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a questão, tipo, que é o que ele faz muito de casamento, ensaio fotográfico de família. Então, tipo assim, querendo ou não, tava dentro do que ele queria pra vida, né? Viemos essa questão, né? Será que a gente volta? Como vai ser? Tá dando super certo a tatuagem no Brasil. De um lugar pequenininho, que eu não tinha nem espaço, eu passei pra uma sala um pouquinho maior. Então, tipo assim, a Já gente tinha conseguiu... mudado até o espaço. já tinha Ai, mudado até o gente. espaço. Nossa, muito rápido, né? Foi muito rápido. Foram 4 meses foi de agosto até janeiro de agosto de 2021 a janeiro de 2022. E foi muito, assim, foi rápido e veio essa questão, será que a gente vai? Como que é tatuar no Canadá? Será que eu consigo tatuar no Canadá? Para eu poder tatuar no Canadá, o que eu preciso? Era essa grande questão. Eu tinha um lugar em mente, que foi uma vez a gente estava andando de ônibus em 2020, quando a gente ainda estava no Canadá, a gente passou de ônibus em frente a um mallzinho que tinha um lugar que era uma barbershop e um lugar de tatuagem. E eu só segui eles na época porque o João tava procurando um lugar para cortar cabelo. E aí veio na minha mente esse lugar, que também era um lugar de tatuagem. Eu falei, vamos mandar uma mensagem para eles, para perguntar, tipo, se eles conseguem pelo menos me guiar para poder saber se eu posso tatuar, como que é. Aí na época a gente mandou mensagem para eles e para acho que mais 2 outros estúdios de tatuagem em Toronto. Brasileiros? Não. A gente entrevistou um tatuador brasileiro de Toronto. É Não, o Rossini. Eu conheço algumas, na verdade, mulheres, que eu já vi também. Legal. Tatuadores em Toronto. Eu tenho uma super amiga que tatua em Burlington. Depois eu boto você em contato com todo mundo. Sim, me mande. André Rossetti, lembrei o nome dele. Eu acho que eu já ouvi Ele falar. é bem famosinho já, Sim, lá em acho que eu já Toronto. ouvi falar. Então, foi isso. A gente mandou mensagem e, por incrível que pareça, esse estúdio foi o único que me respondeu. O dono me respondeu e ele respondeu super, tipo, legal, me dando que legal. dica, falando que, você não precisa de ter nenhuma licença, o que você precisa mesmo é, tipo, ou você tá num lugar que seja regulamentado, Isso. né, bonitinho, pra você não ter nenhum problema, né, futuro, que seja de Deu ruim na fiscalização. tatuagem, Exatamente. tá ali, o local tá safe. E tem, aí- tem que cumprir os regulamentos, tem que ter Isso. guia, né? Tem um monte de coisinha. Sim, tem várias coisinhas que tem que cumprir. Aí, a gente mandou a mensagem pelo meu Instagram de tatuagem já na época. E aí me ofereceu, ele falou, eu tenho um espaço aqui no meu estúdio de tatuagem, tem um tatuador saindo, seria super bacana se Gente, Isso em você Toronto entrasse. ou aqui? Isso aqui em St. Catharines. E Legal. a gente já
quando a gente veio em 2019, a gente veio pra St. Catharines porque o João veio fazer no Niagara College. Olha, esse Então, college tá bem famoso Esse já, college, hein? ele é o nosso maior fornecedor de, Que de entrevistados aqui. aí coincidiu, né, do estúdio ser na mesma cidade que a gente já tinha vindo, né, aquela primeira vez pro Canadá. E ele foi e ofereceu, tipo assim, você não quer tatuar aqui? Tipo, ser uma tatuadora da... Ele já sabia que você já era tatuador. Sim, Você tinha mostrado. sim, ele viu pelo meu Instagram, né, que eu na época tava postando minhas tatuagens e ele me ofereceu e tipo, eu ainda era uma aprendiz, eu me considerava ainda uma aprendiz, eu fui e falei com ele, falei tudo isso, ele falou, não, tranquilo, você vem e eu te anuncio e Não vai deve ser ser assim. fácil conseguir tatuador também, né? Porque é uma profissão Gente. específica, né? É, Tem muito que ter específico. tem que ser, além de ser um bom Eu ia falar. desenhista, além da técnica, obviamente, tem que ser um E excelente talvez desenhista, por né? ser uma cidade menor também, mais Deve ser carência difícil. ainda de profissionais bons, aí né? Com certeza. foi bem assim. Aí ele isso a gente entrou em contato com ele em outubro de 2021, com intenção de voltar para o Canadá em dezembro de 2021. Só que ainda assim por conta da pandemia atrasou ainda mais. E eu falei, olha, não, a gente não vai conseguir voltar em dezembro, a gente vai conseguir só fevereiro. Tem problema? Ele não, tem problema não. Tipo, você tá Gente. contratada. Obviamente que o meu vínculo com eles não ia ser um contrato, né? Até mesmo porque eu uso do espaço dele, então o que eu faço, uma porcentagem vai pra ele. Ah, É justo, né? imaginei, Então é tipo assim, é assim que funciona, né? Pelo menos aqui E pra tá. mim. Tá, ok. Ele me fornece não só espaço, mas várias coisas da tatuagem, as questões mais de higiene, coisas que eu uso que eu descarto, né? A maioria das coisas que eu uso e descarto, ele que provê. O que eu tenho que ter é minhas agulhas, minha maquininha, minha tinta e pronto. E eu. E aí foi assim. Quando a gente teve essa oportunidade, aí veio mais uma vez a pergunta. Tá, ele vai divulgar, mas eu sou influente aqui na cidade, por isso que eu tive muito cliente. Será que lá tem Exato. cliente? Será que lá eu vou ter, ainda mais porque não é, tipo, cidade grande, né? Será que eu vou ter cliente lá? Será que os canadenses gostam de tatuagem fine line? Porque eu sou especialista em fine line, então Ai, é Legal, lindo, que é aquela linha mais fininha, Ai, né? É muito bonito esse sim. estilo. Caraca, que legal. Eu acho Eu muito acho legal lindo. também. Eu sou especialista em fine line. Eu falei, será que... E eu não tinha como eu perguntar isso pra ele, né? Porque ele não conseguia me dar uma certeza de que eu ia ter cliente ou coisa do tipo. E aí, quando tinha um mês, né, pra gente poder vir pra cá, isso foi início de janeiro, ele falou, olha, vou postar, você faz um vídeo que eu posto no meu Instagram da Shop aqui e a gente vai ver como vai ser. E, por incrível que pareça, graças a Deus, desde o primeiro dia, eu nunca tive falta de cliente. Não, gente, Sim, tô foi. chocada. Foi. Eu não ia imaginar isso numa cidade menor. Sim. Cara, mas é menor, mas quantos habitantes tem? Mas Mas não é a tão pequeno assim. questão nem é só essa. Tipo assim, por conta da minha especialidade, que é fine As line, pessoas vêm, né? tem até. pessoas que vêm, tipo, de Markham, tipo, 5 horas. Ai, Porque não que é comum você faz uma coisa legal! que não é comum aqui, né? Não é comum. Na época, quando eu cheguei em 2022, era eu e eu sei que tem mais uma tatuadora. Tinha, na época, mais uma tatuadora, que inclusive fez uma tatuagem em mim. Hoje em dia... Que aqui também na... fazia isso ou não? Fine line. Também que faz. Traço fino. Hoje em dia, que eu saiba aqui na região, sou eu e mais duas, que é a Simiko e a Black Bear. Que não são brasileiros, né? Não são brasileiras, que são Niagara Falls e eu sou St. Catharines, né? Mas tem muitas pessoas que vêm, tipo, de longe, tipo, de Toronto pra fazer comigo. Até mesmo porque a questão de preço também, às vezes, que varia bastante, sabe? Explica pra gente também o que é essa tatuagem, né? Para o pessoal que não sabe, o que é a sua especialidade. A minha especialidade é traço fino, então, tipo, toda linha super delicada eu faço. Então, costuma-se que meu estilo de tatuagem é o que usa as agulhas mais finas, né? Então... Dói mais ou dói menos? Pode falar uma coisa que eu acho que dói menos. Dói menos. Tem gente que fala assim que, linha contínua dói mais. Não, mas eu acho que a minha mãozinha é leve. Todo mundo fala assim que... E você usa cor? Não uso. Então, eu uso soft colors. Eu nunca vou com cor muito intensa. Não gosto. E também não
não é uma especialidade. Então, tipo, Não é da técnica também, não é né? coisa que eu já estudei muito. Porque desde que eu comecei, eu nunca tive muito tempo, assim, pra poder pegar e sentar e estudar cor. Eu estudo sombra, preto, cinza, mas não, cor não é a minha coisa. A não ser que seja uma tatuagem específica que eu goste, aí eu estudo um pouquinho e E faço. uma coisa particular, assim, você falou que você sempre teve isso com artes, o que é muito legal. O cliente já chega lá com uma ideia, ele deixa livre para você incorporar o seu estilo nessa ideia, ou ele te dá, não, eu quero exatamente isso que eu vi aqui. Como é que funciona isso? Esse Então, trabalho artístico mesmo. isso é bacana, porque tem muitos tatuadores no meio da nossa, né, da profissão que copia o trabalho do outro. Nada contra copiar, dar os créditos pro tatuador ou pro artista. Mas eu, Letícia, quando o cliente me traz uma ideia, eu tento fazer a minha versão. Eu sempre ofereço a minha versão. Eu falo, olha, tá aqui dentro do que você me pediu, mas se você quiser que eu copie algo, eu posso, dependendo do que for, tipo, escrita. Não tem como, tipo, fonte, uma fonte específica, 500 mil pessoas tá usando, então, É, tipo, não tem como eu mudar a fonte não da dá. pessoa, né? Mas, O que você gosta mais de fazer? nossa, todo mundo, todos os meus clientes me perguntam isso. E eu não consigo te falar, assim, uma coisa específica que eu gosto de fazer. Atualmente, eu gosto muito de fazer a pet portraits, que é, Ai, que lindo. como fala? É isso, olha, o Pet Portrait. Não, eu adoro, eu aprecio muito tatuagem. Eu não tenho nenhuma, eu nunca Você tá escolhi. que nem eu, a mesma coisa. Eu amo tatuagem Eu dos adoro outros. ver, eu aprecio muito, eu É. gosto muito. Eu trabalhei com design há muito tempo. Eu adoro Sim. ver, eu aprecio demais. Mas eu não tenho, assim, um desenho De- que eu vou me colocar em mim. Eu nunca tive Eu até isso. tenho, assim, eu já tinha pensado Uma sempre. Eu até ideia. falei, pô, quando eu tirar minha cidadania, eu já tirei, tem 3 anos. Eu vou fazer isso. Até o Rossetti, ele me deu uma tatuagem. O Rossetti me deu no Mentira. lugar, me deu o negócio, ele falou tudo, eu que tô rolando ele. Vou colocar minha logo. É um raio. Só que, cara, eu não sei, eu não consigo ter essa pegada. Eu acho massa de ver, fazer, ver nos outros. Tem muita Em mim eu não gente. vejo essa graça, Mas assim. eu acho que se tivesse esse traço fino, eu acho que fica. É muito delicado. É é. muito Acho que delicado, combina, é muito bonito. acho legal também. Eu acho que hoje em dia, né, o traço fino tá tendo mais essa visão justamente por isso, né? Que não tem, a tatuagem não é aquela tatuagem que você chega, pum, nossa, a pessoa tem uma tatuagem. Às vezes a pessoa tem uma tatuagem de traço fino e você nunca vai saber porque é uma tatuagem pequena, Discreta, né? discreta e não é muito, ai, cheguei, uma tatuagem grande. Mas aí, o passo a passo, se a pessoa vem com uma ideia e ela quer a sua visão, porque eu acho que quem vem até você, eu acho Sim. que o mais bacana é isso, né? É ter o seu, Aham, sim. a sua visão, o seu ponto artístico. Como é que funciona isso? Ela chega lá, te dá ideia e você precisa de uns dias para preparar, como é que funciona? Então, não. Eu normalmente, quando a pessoa marca comigo, né? Na verdade, marca com o João. O João, ele responde meus clientes, tipo, meus pedidos, né? É De o seu orçamento. agente. Ele muito faz essa bem. parte burocrática. Mas quando chega no dia, eu leio o que a pessoa mandou, ou tipo, quais são as ideias que ela teve. Se ela tem alguma foto de referência, alguma coisa que consiga me guiar, eu tento seguir. Senão, eu vou coletando também, né? Tipo, vou dando uma pesquisada, se é um pássaro, vejo mais sobre o pássaro, leio mais sobre o pássaro. E eu monto com ela no dia a arte. Então, muitas das vezes o cliente chega, eu separo, tipo, 40, 50 minutos para eu poder fazer o desenho com o cliente lá. Porque eu acho que quando eu tô com o cliente consegue conversar comigo, eu vejo a vibe da pessoa, eu vejo como que a pessoa age, qual que é o jeito, que aí eu consigo ler e ver coisas na pessoa que eu consigo transparecer isso na minha arte. Então, muitas das vezes acontece isso. Eu não gosto de fazer a arte antes, porque muitos dos clientes, por ser uma fine line, por ser uma tatuagem muitas vezes pequena, muitas pessoas pensam que não, mas a gente muda de ideia muito fácil. Então, às vezes o cliente marcou comigo há 3 meses atrás uma tatuagem, e aí quando chega no dia ele já mudou de ideia totalmente. Então, tipo, se eu fosse Ai. fazer. Achei muito bonito esse jeito, assim, de você sentir a pessoa, e é muito interessante isso que você falou, de ter mudado. Porque imagina
a perda de tempo se É. você passasse, tipo, horas. 2, 3 horas procurando e chegar lá, mudei de ideia. Mas já aconteceu várias Ai. vezes isso. Acontece às vezes, tipo assim, alguns trabalhos que são maiores, eu tento fazer pelo menos Uma pesquisa que seja. um esboço Uhum. simples antes, né? E muitas das vezes quando eu faço esse esboço, chega no Ai. dia, o cliente mudou totalmente. Tá me lembrando daqueles memes de tatuagem, né? O cara casado com a Ai, mulher, sei lá, gente, Tatiana. sério. Aí tatuou Tatiana, gigante. Aí de repente a mulher terminou. E aí? Mudou. Aí eu- Ai, bota uma coisa em cima. É. Nossa. Qual foi Cobre. o pior caso que aconteceu? O que Você você faz essa desenhou de- que não de aconteceu? cobertura? Não faço cobertura por conta simplesmente do fine Do traço line. fino, né? Não vai ser cobrir, uma é coisa que Pô, verdade. vai ter que cobrir. botar muitos traços finos É. pra cobrir uma tatuagem dessa, Rodrigo. Vai ter que ser. É verdade. Desenha aquela floresta de traço fino pra É sumir, né? verdade. Então, tem Não ia uma- ter eu como. tenho um casal, né, de clientes que eles vieram pra mim. Eu acho que eles foram os clientes que mais me deram dor de cabeça. Eu fiz a arte, né, o design todo antes. E isso fiquei, tipo, uma semana antes tentando fazer isso. Isso foi logo quando eu vim pro Canadá. Então, tipo assim, eu tava me esforçando ao máximo Claro. pra poder, tipo assim, vou dar o meu melhor, porque, nossa, é um cliente novo, né, do Canadá. E eu fiz, acho que, tipo, uns 3 ou 4 desenhos. Um dia antes da tatuagem, eu confirmei, não, é esse desenho então? Aí, falou, é, nesse desenho. Aí, quando chegou no dia, eles falaram, ai, mudamos tudo. Aí, eu já fiquei com a minha cara lá embaixo, Por né? quê que mudou? Aí, mudou tudo. E esses... Mas por que eles tinham mudado? Ah, né? Eles não explicaram, simplesmente Não, mudei? Porque tatuagem é assim, cara. Eu É um ia negócio que fazer vai uma ficar flor, pra. resolvi fazer um cogumelo. É, porque, tipo, eu acho Não, que a pessoa vai gente. vendo mais ideias, vai vendo outras opções. Aí tatua aí, outra tipo, coisa Calma depois, aí, gente. É o tempo da Não, como pessoa assim? Em pensando. teoria, vai. Tudo bem que agora a gente sabe que tem laser que Ai, tira meu tatuagem e Deus do tal. céu. Mas e vamos lá, esquece esse laser. Tá bom, por você enquanto. vai ficar pra sempre com o negócio. É uma coisa que é definitiva. Então o cara quer uma coisa, mas de repente Tenha não tá tão certeza. apegado Então com não faz isso. nada. Já sou Não, dessa. o meu já é o seguinte, eu desde que eu tenho 20 Pra anos, fazer palhaçada não, gente. desde Vai 20 decidido. anos, eu sei o que eu quero O tatuar. que você quer eu tatuar? sei o Ah, que eu é. sei o que você quer. Uma luva. Claro que não, mas você fez eu rir. O meu negócio é o seguinte, eu quero, é uma maple leaf, só que é um que traçado talhado por bonito. dentro. Que eu tenho esse desenho é bem O Rodrigo, específico. ele é bem romântico, bem sensível, assim. Não, Eu acho na que ele minha, vai na querer minha panturrilha esquerda já tá definido. O Rossetti me mandou isso. Só que, assim, eu quero uma. Enfim. É isso. Só que eu não vou tatuar. isso. Mas você já tem a ideia, já sabe não vai fazer. Não. Você já sabe também que não Ele vai quer fazer. se sentir mais Você preparado. pode desenhar com crayon pra testar se você gosta. É porque, tipo assim, cara, eu não morro de paixão, assim, pra ver uma tatuagem em mim, entendeu? Assim, É, eu tenho, mas eu aprecio muito ver. eu também. Ó, eu acho gosto que de uma ver das dos outros. tatuagens mais bonitas que eu já vi foi de um amigo meu e ele desenhou um viking aqui. Só a cabeça, que ficou muito bem desenhado. Cara, o Eu meu nunca vi um primo, desenho ele tem tão uma bonito. arara aqui, que é muito bem aqui. Aí quando ele faz o muque, o peito da Não, arara é enche. mentira, ridículo. Nossa, sensacional. E quando ele ficar velho, vai ficar tudo murcho. Não, tudo bem, mas A tudo arara bem, vai mas, ficar triste. mas, Vai mas a arara, ela tá de boa. Quando ele faz assim, a arara, pô, acho sensacional. É genial o cara que fez eu não isso. vou nem dar essas ideias do músculo, porque você vai ficar velho e tudo vai cair. Não vai prestar Ainda isso. demora até você ficar velho. Demora. Depois você faz Bem que uma dá pra botar reparadora uns aí. preenchimentos e Não, mas fica ele bom. tem isso desde que tem uns 20 anos. Eu falo, cara, essa tatuagem é mais genial que tem. Porque, cara, Mas ela é bem mexe. feita, é Proposital, Não, é- foi proposital, provavelmente. Eu gosto Falando de com um tatuagem, isso é desenho bem engraçado. feito, O meu é irmão, bonito. eu vou te mostrar que eu mostro pra todo mundo. O meu irmão, quando ele tinha 18 anos, 19, ele fez uma fênix, fechando as costas. Nossa, Ai. deve ficar bem bonito não, isso. calma. Mas não deve ter ficado. Eu não sei desenhar absolutamente nada. Eu sou terrível. Se eu fosse tatuar, Ia ter eu ficado. faria melhor. Não. Cara, uma acontece. fênix horrorosa. Eu falei, mano, que o cara tá bêbado que fez. Que bom que tá nas Não, costas. calma. que daí Não, É. mas ele ficou 10 anos com essa. Não, 15 anos com essa tatuagem. Aí tirou. Aí não, aí ele foi com um cara. Nossa. Agora, depois eu vou mostrar pra vocês. Ficou legal. Animal. Mas não- como é que, Letícia, vê você? Ah. Você especializou, você fez, você tem todo esse cuidado, você quer sentir a pessoa, como é que pode, chega e faz esses negócios assim, tudo horroroso? Ah, o que mais tem, né? Por Tem que muito- que Não, mas ela que acontece faz o isso, traço fino. Essa do meu gente? irmão é o traço Tem grosso, uma muito- lapada de É traço. muito profissional feio. que faz as coisas, tipo Parece assim. tatuagem de pirata. Não, não, mas é aí, ele Só ficava. mas essa é a intenção. E ele Ah, ficou... se for essa, tá Não, tudo certo. ele deixa ficou ali. 10 anos falando, não, o Bonitão. cara começou assim, mas depois vai melhorar. Eu falei, mano, pra ele melhorar isso assim, Só o bicho bater vai... na asa da Fênix, só se for, Ele porque vai deu ter ruim. que ser, mano, Michelangelo, tá ligado? Oh, meu Deus, acontece muito, a gente vê, né? Muita coisa na internet.
tem muita Vê tatuagem muito. feia. Muita tatuagem feia. Eu acho que de repente eu fiquei com medo, assim. Primeiro que não tem nenhum desenho que eu coloque. Eu falo, ah, é uma palavra que Você eu devia gosto. É que fazer, eu gosto, Carol, faz eu uma gosto de tatuagem. muitas palavras. Eu Tatua- falo ó, muito, né? pega- ó, Eu uma vou ser ideia. um livro, meu corpo. Pega um traço fino e desenha Mas eu Pel. acho bonito. Eu gosto. Ó. Ah, não, é cafona, eu não quero isso. Por quê? Eu não acho Ah, eu não cafona, acho sei, massa. eu não quero, assim. Não sei. Tem muito tempo pra pensar. Nunca é tarde pra poder fazer uma tatuagem. Desenha Vamos o microfone pensar, aqui, ó. Rodrigo. Não, mas se eu fizer, você vai junto, no mesmo dia. Não, eu vou pra ver. Não, Cobrindo, você vai ter que cobertura. fazer também. Vamos continuar. Vamos lá. Tá. É uma pergunta que é legal. Você já falava inglês porque você atendia só Eu ia pessoas em tentar isso, português. verdade. E de repente você vai começar a atender as pessoas em inglês. Como que foi isso? Então, tá aí. Uma boa pergunta. Eu nunca fiz curso de inglês na minha vida. O João, ele já deu aula de inglês, mas ele é um péssimo professor. Foi por osmose, então. Porque ele é muito rígido pra poder, quando vai ensinar, né? Mas o que aconteceu foi, eu fiz um intercâmbio em 2018 para Califórnia. Trabalhei por 3 meses lá. E eu não sabia falar praticamente nada. Então lá me ajudou um pouco. E aí vim para o Canadá em dezembro de 2019, sabendo mais ou menos. Tive vários momentos de crise de ansiedade, Acredito. porque cheguei aqui sem falar praticamente nada. Inclusive, assim, quando eu trabalhei no Swiss Chalet, meu chefe virou pra mim e falou assim: Ah, can you grab a lettuce in the fridge? Aí eu falei, eu tinha esse instinto de fazer, tipo, sim, com a cabeça muito rápido, e eu não tinha entendido nada. E aí ele falou lettuce, né? Aí eu fui pro freezer, pra geladeira, e eu fiquei lá, gente, o que é lettuce? E eu olhava pra todas Ai, as meu coisas, Deus. assim, e me deu uma ansiedade, que eu passei 15 minutos dentro da geladeira. E ele foi na geladeira e falou, você tá bem? Aí eu falei, eu não sei o que é lettuce. Ai, Porque eu não sabia que era ai, lettuce. gente. Então, assim, o que me preparou Foi a coragem mesmo. foi, acho que foi um pouco da coragem. Mas é legal que esse você teve ano, essa coragem. Muita gente deixa de aprender inglês porque tem medo, cara. Não, eu É. te A achei muito vergonha. corajosa. Corajosa, é. Esse, assim, eu era tão travada que eu ia ficar 15 minutos na geladeira e se me perguntasse o que você tá fazendo aí, eu ia falar pegando um ar fresco. Eu jamais ia falar que eu não sabia, eu tinha muita Foi- vergonha. Eu Mas- falava, o que é isso, mas cara? eu fiquei- Nossa, eu tinha não tô nem aí. muita vergonha. mas o que de aconteceu, falar, ainda mais no acho que o trabalho. que mais me fez ficar ruim, né, psicologicamente em 2020 foi essa questão de me cobrar muito psicologicamente em relação ao inglês. Eu subi de cargo no Farm Boy, de cook fui para cook supervisor, eu comecei a lidar com situações que, tipo, computador, pedido, tipo, e eu não tinha muito inglês, sabe? E aquilo me deixou muito mal. Mas, quando eu fui pro Brasil, uma chavinha mudou na minha cabeça, que é a do tipo, eu estou aprendendo. Então, vai ter erros, sim, eu vou errar o inglês. Eu talvez vou falar que nem um índio, min, quer, banheiro. Eu vou falar talvez que nem um índio, da mesma forma que se eles estivessem fazendo isso lá no nosso país, ia ser igual. Então, tipo, eu não tenho inglês. Eles nem falam, a maioria das pessoas Pois que é. mandam mais aqui, os caras só falam inglês, Eita. cara. Então, quando eu voltei e comecei a lidar com meus clientes aqui, eu acho que foi o que melhorou muito meu inglês, foi porque 99% dos meus clientes hoje são canadenses. Legal. Show. Nossa, que legal. É muito Isso é bom legal. a gente ouvir isso aqui, Eu né? não Ter tenho essa muito aceitação. cliente brasileiro. Mas como que foi o primeiro cliente que você teve que só falar inglês? Nossa, então, foi engraçado. Porque eu acho que provavelmente a cliente conversou um monte de coisa comigo e eu ficava, aham, A psicóloga. sim, uhum. E eu Psicanalista, não né? Que entendia só fala nada. nada, só vai- Não entendia nada. Eu fiquei assim, morrendo de medo, obviamente. Fiquei morrendo de medo, mas comecei, tipo, não tô nem aí. Pegava meu celular, usava o tradutor, Ai, que legal. pedia ajuda pro pessoal, tipo, ai, tem como você explicar pra ele tentar me explicar, pra ser um pouquinho mais assim. E por conta de que os clientes já mandam meio que uma ideia, eu Tá. conseguia, tipo, fazer um script na minha cabeça antes de. E aí você mostra o desenho antes, né? Não vai É, direto. não, Então dá vai pra direto. pessoa Não, é. falar, tá Dá, bom, é isso aqui. sim. Então, Ele mais... olha nela, você usa aquele papelzinho Ah, naturalmente, sim, né? é, Tem que- Tá, legal. Então, tipo assim, foi bem mais tranquilo. Se o inglês que eu tenho hoje é bom, é porque eu comecei a fazer o repeteco, né? Porque como era sempre
o mesmo estilo de palavra, o mesmo estilo de conversa que eu ia ter com um cliente pro outro. Então, assim, Mas essa é a melhor escola, não é não? Quando você Foi. trabalha e tá realmente envolvido lá dentro. Sim. Não tem melhor. não tem. Hoje em dia, meu inglês é tudo por conta E já teve do alguma trabalho. situação assim muito engraçada ou muito esquisita De de você falar. cliente de inglês que chegou e falou, tipo, como essa do Leros? Então, engraçado de inglês. Eita. Falou uma coisa, eu não entendi. Ah, e recentemente, não tem nem um mês, que eu sempre falo com o cliente assim, quando termina a tatuagem, eu falo né, todo o aftercare pra eles. E aí eu sempre falava assim, ó, keep your tattoo very hydrated. Mas não é isso, é hydrated. Hydrated. E eu falava hydrated. Eu lembro que todo mundo fazia isso na cara pra mim. Aí teve um dia que eu virei pra um pessoal, acho que foi uns 2 meses atrás, eu virei pro tatuador e falei, vamos cá, hydrated. Aí ele, hã? Falei, como que eu falo? How can I say hydrated? Ele falou, mas o que é hydrated? Aí eu falei, when you put something like ointment or lotion on your skin. Aí ele, hydrated? Eu falei, hydrated? Tipo, aí eu fiquei, tipo, fiquei 3 anos falando hydrated com todos os meus clientes. Vai que eles achavam que era uma gíria especial do seu Não, cuidado. eu lembro vai que eles ainda Ele faziam chama, uma cara vou assim, na ó. farmácia pedir um negócio. Eles ficavam com uma cara meio assim, tipo, Aí era o que eu falava. Eu Às falava. vezes eles entendiam também, beleza. Mas entendi. Pode ser isso, eu né? começava até Você meio que fazer graça com a minha cara mesmo. Quando eu falava as coisas, tipo, é igual, tem uma pomadinha que eu indico que chama Cicaplast, Ah, você lá fala. no Brasil. Aham. Aqui também, né? O chama mesmo nome. Cicaplast também, né? Mas eu nunca parei pra pensar como que pronunciava. Eu sempre falo assim, olha, it calls something, Cicaplast, Oh or my something God. similar. Acabou, mas o cara vai entender. Tá. Então, Ah. assim, é o que eu falo. É igual a outra que eu falo é a Aquaphor, né? Aham. Eu falava Aquaphor. Se eu tô falando errado, Já avisa, eu aviso. Mas eu sempre levo muito na brincadeira. Eu falo, olha, meu inglês não é bom. Inclusive, quando eu vou fazer Escrita. escrita, eu falo assim, ó, make sure, because English is Essa not letra. my mother language. Ah, mas legal você checar. Eu Tá tenho, certo, pô, eu tá tenho uma amiga certíssimo minha que fazer isso. botou, quando eu tava trabalhando de designer, era RGB e CMYK. E aí não ficou RGB, ficou trocada a letra com Nossa. RBG. Oh, meu A Deus. minha- Só que só quem sabe ver. Então ela botou um em cada mão e ficou, tipo, e era muito grande, assim, era RGB, CMYK. Eu falei, meu, tipo, Ai, A minha Deus. filhada tem um negócio no pé dela, ela rugiu. Mas o tatuador botou Dreams Came True. Instead of Dreams Come True. Ah, acontece É, muito. cara. Mas pode acontecer. Eu falei que a mais esquisita que eu já vi, depois você fala a mais esquisita. Essa mesma menina do RGB CMYK, ela tem muitas tatuagens. Ela fez um cupcake no sovaco. Só que quando ficava suado, pô, o topping do cupcake ficava todo esculhambado. Putz. Ô, dó. Tem um negócio, esse é do meu primo também, meu primo morou no Japão há um tempo. E tinha uma amiga dele que pegou e fez a tatuagem com símbolo japonês, né? Falou, não, isso aqui significa, tipo, Ai. prosperidade. Não, não era Não. isso. Não É uma é. coisa assim. Aí meu primo falou, cara, não é, velho. Cara, não é. O que que é? Acontece muito. O que que é? Cara, Era não alguma significa coisa- nada. Você pegou, botou os Você já caracteres fez. aí. E se vier uma pessoa e pedir uma tatuagem muito errada, você vai fazer ou você vai Muito questionar do errada? tipo, tem certeza? Tipo um Ah, não, cupcake na axila. Eu questiono, às vezes eu não aceito, eu não pego. Ah, tá. Eu escolho o cliente que eu vou ter. Eu ia preferir um profissional assim que falasse, cara, vai dar muito ruim isso aqui. Não Quero faz. Quero tatuar uma flor na minha testa. Assim. Pô, olha isso. Deve ter, gente. Qual É. foi o mais esquisitão que apareceu lá pra você? Nossa, que já pediu de tatuagem? Ah, tem muita gente que pede um estilo que eu não faço, né? Uhum. Aí quando pede o estilo que eu não faço, eu simplesmente Ultra falo assim, realista, não tem nada a ver com É. o seu, né? eu falo assim, olha, não faço esse Tá. tipo de tatuagem. E tá tudo certo. Tem uma pessoa que trabalha lá na minha shop que sempre fica me pedindo pra fazer tatuagem na cara, sabe? Tipo, Ah. freckles ou tipo sobrancelha, só que Gente, eu não faço. Micropigmentação, eu não- já entrevistou mas uma é que é muito micropigmentadora. específico, né? É. É um outro negócio. É uma outra coisa. Eu A falo, não micropigmentação é faço, uma É uma tatuagem. tatuagem. A gente Eu entrevistou brinco. uma bem É, O legal. freckles Sim. também, né? Mas sardinha. você faz esse traço fino, chega um pouco próximo, não, sim, né? chega próximo, Mas mas não não é. é uma coisa que eu estudo, né? Então É. eu não vou fazer um trem na cara da Uhum. pessoa que vai que Que fica ruim. doideira. Tem até de delineador tatuagem. Não, ela explicou pra gente, foi bem legal o papo. Ela falou só que a cliente tem que dar um.
ela faz, só que ela tem que voltar depois de um ano, né, pra fazer de novo, né, pra dar reforçada. Porque não é que nem a tatuagem que fica pra sempre. Ah, sai, né? Não é que sai, ela vai ficando mais fraquinha, né? Eu tenho. Mas eu já vi gente que fez no olho, que pra assim, lápis de olho, delineador. Pode ser outra tem. técnica. O dela é só micropigmentação de sobrancelha, né, que ela conversou. Tem mesmo. Ah, legal. Então, beleza. Aí você tá no mesmo estúdio que você chegou até hoje. Que legal. Sim, Eu tô muito feliz, assim, com essa história de ter mandado a mensagem e terem recebido e esperado. E eu acho, pra te ser bem sincera, no meio da tatuagem isso é muito fácil. Tipo, se você é um tatuador no Brasil e quer tatuar aqui, e se você tem, né, o visto e tudo mais, né, o visto de trabalho, é muito Se muito conecta. tranquilo. Sim, é só mandar uma mensagem, muitas das vezes. Muitos estúdios têm opção de guest, né, que você faz só por um período. Tipo, eu quero ir lá na Europa, eu quero tatuar num estúdio lá. Eu entro em contato com o estúdio e eu posso tatuar por uns 3, 4 dias lá. Que bacana Eu vi isso, tem uma isso. tatuadora que eu sigo, sim. eu acho que é Nina alguma coisa. Poxa. Ela é bem famosa aqui, pra você tatuar com ela, eu até vi na época, sei lá, Uhum. 2 anos a fila de espera. Um negócio assim. Aí eu lembro que uma vez ela Quanto foi é a pra sua fila de Londres. espera, Letícia? A Fala minha aí. fila de espera, não. Então, hoje, eu acho que eu tenho mais de 100 pessoas na minha lista de espera. Que Nossa, cara, legal. legal. Mas pra poder conseguir um horário comigo, costuma ser mais ou menos uns 3, 4 meses pra frente. Ah, tá bom, ok. Tá Porque ótimo, eu não sensacional. marco, eu tento não marcar muito pra frente pra poder Não mudarem de desanima, né? ideia, né? Não, é pra poder ter mais liberdade Tá também, né? bom. Tipo, com a vida. Sim, sim. Poder ficar marcando pra Um muito atrás pra do sempre. outro. Isso. Que legal. E você sentiu alguma diferença, assim, cultural do que as pessoas no Brasil pediam pra ser tatuadas e aqui? Ai, totalmente. Aqui, principalmente porque meu público é muito mulher, né? Elas amam Burr Flowers, que é a flor do mês que o filho nasceu. Ah, que legal. como é isso? Então, cada Eu mês não sabia aqui disso. tem 2 flores do mês. Tipo, eu não vou lembrar todas as flores. Até que minha memória não é muito boa, mas tipo, junho ou julho, se não me engano, é rosa e. Sei lá. Cada rosa. mês tem uma Tulipa, flor. vou inventar Cada uma. mês tem uma coisa. Olha, eu não tinha Tipo, ideia disso. agosto é pop. Que interessante. Junho, abril, sei lá, é daffodil, que, tipo, são flores diferentes. Então, aqui, elas têm muito isso. Tipo, eu tenho muita cliente que vem pra poder fazer a flor de cada membro da família. Que legal. Ou coisa do tipo. Já no Brasil, a coisa era, tipo, borboleta. Fazia um monte Ai, de borboleta. gente, tá, que engraçado. Fazia muita borboleta. Aqui, o Burr Flower é o que mais ganha. E Angel Numbers, que é o número de anjo. A numerologia do anjo. Que são os números repetidos. Gente, eu nunca ia achar que no Canadá tinha uma cultura disso, assim. Tem muito. De anjo, sim, nunca, jamais sim. eu ia adivinhar um negócio desse. Muito legal. Eu também não, se eu não faço com ela aí. Que interessante. Muitas, acho que assim, pelo menos umas 3 vezes na semana eu tenho alguém que vem fazer Burr Flower. E isso é muito parte da cultura local, né? Que a gente não ia saber só trabalhando Não, nesse nunca, meio. nunca vou mesmo. saber. Eu acho que no Brasil nem tem flor do mês. E que a aí, pessoa qual é a nasce. Eu não sua sei. tatuagem? O que que você tem tatuado? Eu? É, No meu corpo? é. Ixi, então, eu tenho esse raminho. E Mas quem que fez? Meu tio. Tá. Ah, legal. Esse meu tio. Isso aqui foi eu ver. foi um outro tatuador lá na minha cidade, mas meu tio retocou. Aí eu tenho aqui no meu ombro uma folhinha do Que legal. Canadá. Quem que tatuou essa? Meu tio. A Claro, maioria foi né? meu tio. E aqui, já no braço, tenho da tatuadora daqui, que foi... Que é de linha fina Que também. é de traço fino, que é uma Ai, é escrita linda. e tem uma na costela. Não tenho mais. E a costela falam que dói muito. É, falou Eu que- acho lindo. Eu dormi. Ah, não, gente. Eu Falou que o dormi. pé também dói, né? Onde Dói. tem osso, né? É. Eu acho lindo na costela. Mas eu e acho falam que dor é dói muito relativo, sabia? Dor é muito relativo. Cada um tem um- Cada um tem uma... assim, obviamente que vão ter lugares realmente que vão doer mais. Tipo, perto de osso. O pulso sempre dói muito. Mas tem pessoas que saem um pouco mais ilesos da dores aí. Uhum. Nesses lugares diferentes. Você já fez alguma tatuagem assim que demorou muito tempo? O maior tempo que já fiquei foi 6 horas. O que que foi? Foi... Então, era um rosto
um rosto de um rosto em traço Fino. traço fino mesmo, não era nada realista, sabe? E aí era um rosto, era uma mulher, acho que ela tava com uma espada. Isso foi lá em 2021. É porque foge um pouco da sua técnica, né? Foge, porque eu tinha acabado de começar, então eu tava meio que explorando várias tatuagens Estilos, diferentes. Então essa foi a que eu mais fiquei mais tempo. Foi 6 horas, mas também eu acredito que por conta de que eu era muito nova na tatuagem. Hoje em dia, tipo, eu não sento pra poder fazer uma tatuagem que demore mais de 3 horas. Não é o meu estilo. Tá. Nossa, bom demais. E eu acho que deve ser também desafiador, assim, porque por você tatuar, você tem que confiar muito em alguém para te tatuar. Ai, E você super. não pode ser o seu portfólio. Não. Porque você é portfólio de pessoas e que não é você e você trabalha com isso. É. Mas você acredita que, tipo, eu tinha muitas ideias, vontade de fazer tatuagens em mim, que hoje em dia eu não tenho mais, porque eu faço nas pessoas e aí minha vontade passa. Tipo assim, é como se o meu prazer de ver a tatuagem numa pele passou, tipo, então Interessante. eu não tenho. Eu já quis fazer uma tatuagem, eu fiz essa tatuagem na pessoa e falei, ai, que delícia, pronto, fiz a tatuagem. Gente, que engraçado. Você vai fazer a sua, Carol, com ela. Não, eu só vou fazer se você fizer. Please. Mas ela não faz a técnica que eu quero. Azar o seu. Vai pra essa Lá no técnica, meu né? estúdio deve ter uma Viu? pessoa pra Aí, poder ó, fazer. fica até o Se mesmo eu fizer o tempo. Rosset, me mata, cara. Ele me deu Mas daí uma. você faz uma Não, com vai- ele também, vai- não tem vai. problema. É que é duas ainda, não pode, tem que ter número ímpar, né? Não tem esse negócio Não da tatuagem? Tem, gente. Você acredita que teve uma cliente que ela marcou um horário pra poder fazer só uma pinta? Não, mentira. Foi. Porque tinha que ter um número ímpar da tatuagem. Não, gente. Foi. O meu irmão tem um monte, ele tem umas 13, eu acho. Ela marcou um horário, ela esperou tipo 3 meses pra fazer uma Não, isso pinta. foi Um lá bote, no Brasil. assim, ó. Isso foi lá Meu no Deus. Brasil ainda. Eu não Isso foi lá no acredito. Brasil. Isso foi lá no Brasil Quantas ainda. Ela tatuagens você fez. tem? Ela já Ai, tinha feito 15, comigo. uma pinta. Ela já tinha feito comigo uma tatuagem. Ela foi retocar uma e falou: olha, será que você pode fazer uma outra? Eu falei: faço, qual? Ela: não, é uma pinta. Eu falei: uma pinta? Ela é só pra não ficar com o número. Tem uma história engraçada. Tem Eu não, de eu não tudo, vejo, gente. eu não vejo Friends. Ah, ela é tão legal ouvir Mas eu isso. lembro de uma história, tipo, a galera comentava, tinha um dos episódios do Friends que ela ia fazer uma tatuagem, acho que a Phoebe, não sei quem que era, eu não vejo Friends. Mas aí parece que ela não conseguiu, porque deu um negócio, e ela desesperou de dor e desistiu, só que ela ficou com uma pintinha dessa. Aham. Aí ela falou pra todo mundo que era a Terra vista da Lua. Ah, meu Nossa, Deus. Tatuagem. nossa, foi longe essa. Perfeito. Mas ótimo. tá, Ponto foi de bom vista também. Foi. Bom, vamos entrar nos nossos quadros aqui, cara. Você tem alguma pergunta Nossa, aí? eu tô muito assim, Legal, né? amazed com a história e como é, né? Que legal. Muito bom. Obrigada. Bom, vamos começar com os nossos quadros aqui, né? O primeiro quadro do Carreiras é uma pergunta de lazer. Tá. Tem alguma coisa que você fazia no Brasil que você deixou de fazer, ou de repente alguma coisa que você descobriu aqui que você gosta de fazer nas suas horas vagas quando você não tá tatuando? Tá. Que eu gosto de fazer, que eu fazia no Brasil e não faço aqui. Ai, gente, eu amava comer várias coisas no Brasil. Mineira ainda, né, Mas cara? você Mas- é gastronomia, você sabe fazer. Ah, mas eu sei fazer, Eu mas não tem ingrediente, nada Carol. melhor do que você sentar e ser servido, Tá. né? Então, assim. Você tem isso, Rodrigo? Um salgadinho que você ia gostar de comer, assim, que não tem? Ó, vários, eu tenho uma lista aqui. Pra mim, Lembra da conversa com a Ju, mas pô? A eu gente falo, passou a pra lista mim é pra a ela. vibe de sentar no lugar, pegar um bolinho de bacalhau, a bebidinha, Cara, ficar mas ali deixa eu te falar, conversando. mas ela é mineira, cara. A comida mineira é Ah, espetacular, é verdade, tá velho. bom. Tá É bom, não compara. espetacular, é tipo assim, Sim. cara, Eu acho que isso aí é uma coisa que eu sinto falta, sabe? Tipo, de pão de ter a queijo. opção de almoçar em um lugar legal. Ah, Tipo, e falta aqui, né? aqui, às vezes, eu não consigo achar um lugar, tipo... Ah, eu vou sentar ali pra poder comer um arroz E com eu falo- feijão. Caseiro, né? O Não negócio só caseiro. a comida, mas a vibe de você sentar, comer, ficar ali. Tinha até um restaurante aqui em St. Catharines que chamava Brás Grill. Brás Grill? Brás Grill. Eu amava, a gente amava sentar lá e eles fecharam. Eu fiquei tristonha. É, tem Toronto, a gente tem algumas coisas, mas não é a mesma vibe do não Brasil. é a vibe. Né? Não é igual, não Não. tem jeito. Então acho que eu sinto falta disso. Sair pra Tá comer justo. assim, ó. Justo. Bom, vamos pro próximo quadro então. Pergunta simples e direta. Tá. O que é o Canadá pra você? O que é o Canadá pra mim? Futuro. Uau, Legal. muito Olha, a gente legal. fez esse é o 176, Foi a 177. primeira resposta. Primeira vez que eu escutei essa. É, Sério? também. Que
Que isso? Legal. Bem, Foi. bem característico. Porque não é, cada um é único, né? Cada um vem com um simbolismo muito particular e especial, mas a gente acaba ouvindo muito parecido de cada um. Ninguém Oportunidade, falou muita tudo. gente fala oportunidade, muita gente fala casa. é. Casa e oportunidade acho que É o que cobre uns mais tem. 90%. O que Agora, você falou, Rodrigo? Não me lembro. provavelmente foi uma dos dois. É que eu sempre penso que Canadá é o lugar que eu vim por causa dos meus filhos, entendeu? Pra eu poder dar uma qualidade de vida pra eles. Mas, então, meus filhos sempre são Eu prioridade, falei né? recomeço. Eu sinto que aqui a gente está Eu recomeçando nem lembro o muitas que eu vezes falei, né? nas nossas fases. Sim. Também. Na nossa vida. O futuro é legal. É uma Ó. percepção interessante. Vamos pro próximo quadro, que é o característico do Carreiras no Canadá, que a gente tem desde o primeiro episódio, que chama Sal na Neve, que é uma analogia que a gente faz para abrir caminhos, né? Que o sal joga na neve e abre os caminhos. Sim. Então, por exemplo, alguém tá assistindo do Brasil agora e fala, pô, caramba, legal. Ah. Quero ser tatuador, tenho de repente outro técnico, outro lugar do Canadá. Qual que são as principais dicas que você dá para essa pessoa? Pra pessoa vir? Eu acho que ter as caras de mandar mensagem. Porque pra tatuagem, o que impede é só isso. Tipo, você ter a vontade e a coragem de mandar uma mensagem pra um estúdio e falar, olha, sou tatuador, sou tatuadora, queria talvez tentar tatuar aí. Posso ir como um guest? Muitas das vezes você pode ir como um guest. Chegando lá, vai que a pessoa te oferece, né? Tipo, a cadeira, né? Realmente. E tem um work permit, né, no caso, porque você tinha Sim, por causa do seu tem. marido, né? Ter o work permit, for sure. Com certeza. Sim. Bom, vamos começar então agora, né? Não, eu vou fazer, porque eu vou perguntar melhor do que você. Tá bom, você quer que eu vou ser o placar eletrônico? Tá, Então você você vai explica ser o o quadro, placar. então vamos tudo bem, justo. Gente, deixa eu botar aqui, ó, peraí, Letícia. Já tá aqui o emoji pra você marcar, porque normalmente a gente tá no Vamos estúdio marcar com o improvisado. seu? Normalmente a gente tem o telão, tem as figurinhas, mas ainda bem que você é artista que você vai conseguir imaginar as figurinhas direito. Me Tá. manda aqui as fotinhas. A gente vai medir o A gente vai canadense trocar, você é. tá bom. Tá bom. Tá bom. Então a gente vai te dar uma opção brasileira, uma opção canadense, você vai dizer que você prefere. Tá bom. Se você tirar mais Brasil, você perde seu passaporte canadense. Oh, meu Se você não tiver, quando você tirar, você vai ter que entregar pra gente. Que isso? A regra é essa, 48 horas. Meu Deus. Então eu vou te dar a opção e você diz um ou outro. Tá. E é bem direto ao ponto. Tá e o bom. nosso canadômetro é bem preciso, realmente, né? Tá bom. Vamos lá, a prisão começando o cirúrgica. Canadômetro, o quadro mais esperado desse podcast. Tá bom. Posso começar? Pode? Será que Vamos eu lá. entendi certo? Tobogã na neve ou esquibunda na duna? Você falou rápido, viu? Ela nem Que prestou é atenção, isso? viu? Você- Descer de tobogã na neve ou esquibunda na duna? Tobogã na neve. Tá certo. Bota aí ponto pro Tá Canadá. certo, não tem certo. É que ela É o que eu prefere. prefiro. É, mas eu vou reagir. Eu tenho opinião. Tá. Ih, vai falar do Tim Hortons. Nada dessa rodada não, eu não botei. Ué, como que Mas nesse já negócio teve. aqui vira aqui pro próximo? Aqui? O que você tá fazendo, Rodrigo? Coisa confusa. É bloco de notas, amigo. Só assim, ó. E pra eu dar um enter pro de baixo? Aí você volta pra letrinha e dá um Tá, enter. tá bom, então vambora. Tá. Né, Ricardo? Vai. Vamos lá. Guerra de neve ou brincar de polícia e ladrão? Polícia e ladrão só porque é uma memória afetiva, né? Tá, vamos lá. Legal. Contabilizou o ponto? Contabilizei, pode ir. Rush Hour de Toronto ou Trânsito de São Paulo? Nunca fui pro trânsito de São Paulo, mas já ouvi muito ruim, então vou pro Toronto. Tá. Tá. Ponto pro Canadá. Pode ir, tá aqui, tá firme e Beleza. forte. DIY, que é aquele faça você mesmo, ou a gambiarra brasileira? DIY. Faça você mesmo, tá. Adoro. Ai, que legal. Pode ir. Contabilizou? Tá aqui, placar. Olha essa. Farmers Market ou uma feira livre? Feira livre. Tá. Pastel, Ai, gente, cana. eu preciso ir pra uma feira que tenha Você pastel. acredita que ela nunca foi numa feira comer pastel? Que brasileira que é Gente, essa? eu sou do Rio. Pra mim, feira não é referência de pastel. É que a feira que você vai lá, cara, dá chuva de bala, só pode ser, porque, cara, Não, tem Pão de vegetal, queijo tem recheado. fruta, tem o biscoito cara não tem como não ter pastel na feira do Rio. Feira que eu ia, não tinha Você que é do pastel, Rio gente. está assistindo agora, não tem pastel aí? Não, Estava em brincando, alguma eu feira adoro o do Rio, Rio amo o deve Rio. ter, mas na Algum feira que eu ia ali pão, na uma Nossa Senhora da mortadela. Paz, ali, ó, Ipanema, não tinha pastel na feira. Cara, não tem como não ter. É, Não é patrimônio do Brasil isso aqui. milho. Gente, alguém é de Ipanema, pelo amor de Deus, não tinha pastel nessa Milho feira. cozido, um pastel não. Tinha, eu sei que passava longe. Pode É, ser com também, eu sempre tava certeza. de dieta, vai que é isso. Não, Calma aí, não foi é Brasil isso aí, possível, né? Foi Brasil. Então, Gente, vamos lá. todo mundo fala feira pastel, eu tô desolada, gente. Eu preciso comer pastel numa feira um dia na minha vida. Faça isso. Tá, próxima. Hóquei ou futebol? Futebol. Tá bom, vai.
Contabiliza o ponto do Brasil. Eita, gente. Agora essa vai pegar porque ela gosta de comer e ela fez gastronomia, gente. Essa aqui, podia ter até uns tambores aqui no fundo. Poutine ou filé com arroz e feijão? Ah, filé com arroz e feijão. É até sacanagem colocar poutine, gente. Maldade. Poutine nem comida é, né? Colocar poutine do lado de um filé com arroz e feijão. Não compara, né? Nossa, E não pior que pode. acredite se quiser, tem pessoas que preferem poutine. É, e tem também outras coisas também. Sério? Não, gente, não é possível. Tem não pessoas que preferem poutine. preferem, acredite se quiser. Vamos lá. Contabilizou o ponto. Contabilizei, pode ir. Fogos de Canada Day ou fogos na praia no Réveillon? Fogos de Canada Day. Só porque Hum. eu não gosto de tumulto na praia do Mas eu falei do Olha aqui, fogos, eu não falei do exatamente, tumulto. é isso Fogos aí. não é tumulto, gente. Você pode estar no Não, hotel. pra mim assim. significa mas exatamente... eu nunca tive pra poder estar no hotel. Tá bom. Como Eu que só ela- tava no Muvuca. Ó, como, então tá ó como bom. que ela é tendenciosa no negócio ali, eu sei porque eu já li várias vezes, tá fogos do Réveillon. E não é tumulto não, é bem light. O fogo no Réveillon tem tumulto, tem ninguém. É vendo na TV. É só a Carol que tá lá na praia de Copacabana Levei meu inteira, filho só tá a Carol esse sozinha. último ano pra ver os fogos na praia. A criança canadense nunca tinha visto tanta gente na vida e vestida de branco. Ou ele traumatizou, ele adorou. Ele gostou, porque é bonito, né? Legal, tinha cascata no hotel. Mas ele ficou meio tenso, ele só tapava o ouvido assim. Gente, Claro. mas eu tenho E suave, tem uma suave. história que eu fiz que eu fui minha mãe, meu pai sempre passaram um Réveillon na igreja. A gente decidiu pela primeira vez passar Réveillon para poder ver fogos. A gente foi lá para Lagoa da Pampulha, vou ser breve. Fomos à Lagoa da Pampulha porque ia ter bastante fogos de artifício. Gente, quando a gente tava lá, ia soltar os fogos, jogaram bomba garrafão do lado de mim e da Gente. minha mãe. Nossa. E voou, se foi gente correndo, minha mãe daquele dia, ela falou, nunca mais a gente vai passar fora da igreja. Então não gosto da muvuca do fogo, não. Eu também. Não, mas é que você sofreu um trauma, tá tudo certo. É. Tá tudo certo, a gente não julga aqui. Foi um trauma e tudo bem. Vamos pra ir. próxima. Inverno de menos 20 ou um verão de 40 graus? Inverno de menos 20. Eita. Sei, joga no meu time. É isso Bora. aí, vambora. Não, eu não entendo. Aí Capu fica linda, bota o casaco, acabou. Cara, mas calor insuportável. Eu Calor. quero me Não, suicidar mas no muito calor. não dá. Muito Não calor dá. é muito ruim. Não Ah, dá. não Você dá não sai. mesmo. Você vai ficar Verdade. dentro do ar-condicionado, então É. vai continuar sendo frio. É. Verdade, verdade. Eu gosto do verão, mas não insuportável. Vamos aí, agora é a pergunta polêmica da vez. Eita. Espera no sistema de saúde canadense ou fila no SUS? Ai, gente. Essa Ela pegou. teve filho aqui, né? Então. Ó, é. eu vou falar que a espera no Canadá Tá. do que Tá bom. o SUS. Vou falar isso porque já tive Experiência. experiências no Brasil, Ó. que eu também tive experiências no Canadá e eu achei que, pelo menos aqui no Canadá, eu fui mais bem atendida. E isso aí a gente fala, é uma pergunta polêmica É e muito é muito pessoal da também. experiência Pessoal, de é cada um. E muito. isso a gente não tem o que discutir, porque é muito da sorte de pegar um médico de família bacana ou de você ter tido um sim. atendimento bom lá. Então, Mas tá equiparada o tempo de espera aí. pronto. Pois é, não foi assim pra ter uma confusão, mas é muito da experiência de cada um. Sim. Olha, você Que legal. vai manter seu passaporte, que ficou 6-4. Ficou 6-4 Canadá, que legal. Beleza, hein? E aí, Rodrigo, agora a gente vai mandar tem um quadro que é total seu. Fala aí. Tá, sim, claro. Pra gente fechar o podcast, a gente tem um quadro chamado Momento Jabá, que é onde você vai poder divulgar onde você tá atendendo, suas redes sociais, tudo, qualquer coisa que quiser divulgar também. Quiser divulgar as redes do seu marido também, que também é fotógrafo, enfim. O momento é O seu. momento é seu, você divulga o que você quiser, se quiser olhar pra sua câmera que tá ali, ó. Oi, gente. Gente, momento jabá. Olha, segue meu Instagram, é Let's Doodles. Fique na fila de espera, porque vale a pena, tá? Tenho poucos clientes brasileiros, então venha conhecer lá o estúdio. O estúdio não é meu, mas é nosso. É de todo mundo. Segue meu marido. Ele é fotógrafo de família, de casamento aqui no Canadá. É Marinho Fotos, o Instagram dele. E é isso. Tem um momento mais. Tem mais coisa que eu tenho que falar? Que sabe, Você que diz, manda que é seu. Já tô Gente, seguindo todo segue no meu Instagram. Instagram pessoal também. Eu amo Marinho postar Fotos. coisas da minha casa, da minha vida. Qual que é o seu Instagram, pessoal? Vai anotando aí, O caraca. meu é Let's Fonseca. Tudo vai ficar aqui embaixo, Tudo vai ficar É. embaixo. a gente passa pra vocês.
Let's Fonseca é o meu Instagram pessoal. Não Eu posso... já tô seguindo todo mundo. Ela tá falando, eu tô seguindo. Não, mas tá isso. request aqui, gente. Ok. Não, não é de você não. Depois você marca aqui pra mim. Tá, não. É isso. Não, Me sigam, venham fazer tatuagem comigo. Vai ser um prazer te atender. legal. Letícia, foi muito bom falar com você. Ai, Que delícia te obrigada. conhecer, de Que verdade. delícia conhecer vocês também. Muito Obrigada Obrigado por ter por estar vindo aqui vindo. no sábado com criança pequena. Caramba, é verdade. A gente Parece aprecia que muito trabalhando isso. bem aqui pertinho. Que coisa boa. Então já bota pra gente o endereço. Quando a gente passar por aqui, a gente vai lá dar um oi. Vai lá, dá um oi. Por favor, é pertinho da praia, ó, que delícia. Olha aí, ó. ó. Aí falou minha língua. Pois é, vem tomar um sorvete, andar ali em Porta Luzzi, que é onde eu tatuo. Que legal. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo. Obrigada a vocês. É isso aí, pessoal. Boa noite. A gente se vê semana que vem. Boa noite, até mais. Boa noite.